ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Egito, 3500 a.C. 3, 2, 1, começa. O homem carrega no botão do cronómetro e os ponteiros rodopiam à volta do seu eixo. São traços negros que se alongam e encurtam, movidos por uma força que ninguém sabe de onde vem. Aos olhos do homem, os traços negros atravessam as areias do deserto, a sombra de um obelisco cortando a meio o calor insuportável. Os ponteiros continuam a girar e os dedos do homem tornam-se gotas de água saídas de um vaso de cerâmica. Não sabe se são segundos, minutos, horas ou séculos. O estalido continua a um ritmo inexorável, agora marcado pelos sinos de uma igreja, depois por rodas dentadas, depois pelo oscilar de pêndulos, depois por mecanismos de metal. O tempo acelera. Com o dedo no cronómetro, o homem vê passar no vidro a cronologia dos seus antepassados. Sobre o rodopiar dos ponteiros, as catedrais rasgam os céus, as caravelas o mar. Exércitos embatem uns nos outros e rebenta a pólvora dos canhões. Sopra o fumo das chaminés e os fogos derretem o aço. Um homem pisa na lua, liga um supercomputador e entende, subitamente, a essência do átomo. E de repente, o homem clica no botão. E para. Olhando para os ponteiros, sorri. Ainda temos tempo. Esta é a história do tempo da humanidade. Olá a todos! Neste episódio venho roubar um pouco do vosso tempo para uma grande viagem conceitual. Quando pensamos na história, focamos-nos muitas vezes no quem, onde, como e, claro, quando. No entanto, a relação da humanidade com a passagem do tempo é mais complexa do que possa parecer. Ao contrário de subir uma montanha, atravessar um oceano ou matar um inimigo, o tempo acontece sem nós. Não precisa da nossa ajuda. Ele passa pelas coisas tão discreto quanto inexorável. Tudo o que podemos fazer é medi-lo, moldá-lo, tentar pô-lo a nosso favor. Mas como é que a humanidade define que está toda à mesma hora, no mesmo minuto e no mesmo segundo? E como é que agarramos numa força cósmica e a conseguimos dominar? Medir o tempo é uma opção com mais de 5.000 anos. Os sumérios, os egípcios e os babilónios foram os primeiros a registar os movimentos da Terra, da Lua e do Sol para controlar as culturas. A partir de 3.500 a.C., os egípcios começaram a reparar no movimento das sombras dos obeliscos e a perceber que conseguiam dividir o dia a meio. Ao colocarem marcadores nas bases daqueles monumentos, tinham inventado o relógio de sol. O mais antigo medidor de tempo que não dependia dos astros, o relógio d'água, foi encontrado num túmulo de um faraó que terá sido sepultado por volta de 1500 a.C. No entanto, foram os gregos, já em 325 a.C., que batizaram as clepsídras. Clepsis, que significa roubar, e hidra, que significa água. O funcionamento era simples. Colocava-se água num vaso com marcadores no interior que ia saindo através de um pequeno orifício junto ao fundo.
Através da descida constante do nível da água, junto a esses marcadores, os gregos conseguiam sinalizar a passagem do tempo. Romanos e chineses desenvolveriam mais tarde versões mecanizadas das clepsidras, muito populares durante os primeiros séculos da era cristã. Mas não chegava a medir o tempo. Era necessário que ele chegasse a todos, ou pelo menos a muitos. A necessidade de coordenar os horários das orações entre os católicos fez com que, em 1283, fosse instalado o primeiro relógio mecânico, movido a peso numa igreja em Bedfordshire, Inglaterra. Na altura, a igreja controlava a educação e tinha sobre a sua alçada os melhores artesãos. Terá sido um deles, até hoje em dia desconhecido, o inventor do escape. Este dispositivo revolucionário controlava a rotação das rodas dentadas e transmitia a energia necessária para manter o movimento do oscilador, que por sua vez regulava a velocidade do funcionamento do cronómetro. Os artesãos começaram então a construir relógios por aí afora, nomeadamente em França e Itália, que sinalizavam o tempo através de sinos. A esta nova máquina foi dado o nome de cloca, a palavra em latim para sino. Com a invenção do relógio de pêndulo, em 1657, o holandês Christian Huygens contribuiu de forma decisiva para o tempo como o conhecemos hoje. É a regularidade das oscilações de um pêndulo que faz com que os relógios passem a ter apenas um desvio de 15 segundos na marcação do tempo. Huygens tinha resolvido o problema da precisão do tempo, mas cedo surgiria outro dilema, a padronização do tempo. Em 1675, Carlos II, rei de Inglaterra, manda construir em Greenwich, bem perto de Londres e do rio Tamisa, o Observatório Real. O objetivo era medir a longitude no mar. Depois de identificarem a hora a que certas estrelas cruzavam a linha do horizonte, os cientistas conseguiram prever a posição dos astros ao longo do ano e dar aos marinheiros forma de calcular a sua posição no mar. A informação produzida em Greenwich tornou-se indispensável para navegadores e astrónomos, e aquele local passou a indicar a hora oficial de Londres. A meio do século XIX, cada cidade tinha o seu próprio horário local, definido pelo Sol. Por exemplo, quando era meio-dia em Londres, eram 11h50 em Bristol, a 160 km de distância, e 10h47 em Cardiff, que ficava apenas a 40 km de distância. No entanto, a diferença horária só começou a ser um problema com a Revolução Industrial e a expansão das redes ferroviárias. Nessa altura, perder o comboio era frequente, ou porque as tabelas de horários eram difíceis de interpretar, ou porque as horas de partida e chegada estavam desalinhadas. Se o local de origem e o local de chegada tinham horas diferentes, era normal este desencontro. Para pôr fim a estas confusões, definiu-se em 1847 o horário de Greenwich como o horário oficial dos caminhos de ferros ingleses. E 3 anos depois, todos os relógios públicos em Inglaterra foram ajustados pelo de Greenwich. O tempo ficava assim padronizado em Inglaterra. E nos outros países? Cada país tinha o seu observatório nacional que usava como meridiano zero. Inglaterra tinha o Royal Observatory Greenwich, França tinha o Observatoire de Paris e Portugal o Observatório Astronómico de Lisboa. Com a globalização, generalizava-se por todo o mundo, os comboios como meio de transporte e o telégrafo como nova forma de comunicar, surgia a necessidade de eleger uma referência temporal internacional, ou seja, um meridiano zero universal para a medição de longitudes. Cada país podia ter o seu fuso horário, mas tinha de estar ajustado a um ponto comum internacional a partir do qual toda a gente, em qualquer lugar do mundo, pudesse calcular as suas horas e as de outros países. Com esse objetivo, geógrafos e cientistas decidiram então que, em 1884, se juntariam em Washington para chegar a acordo sobre a definição de um meridiano a ser usado como universal e tempo padrão.
Também seria discutido nessa conferência a proposta do engenheiro escocês Sandford Fleming de se dividir o globo em 24 fusos horários de 15 graus de longitude cada um. Enquanto a proposta de Fleming foi aprovada sem qualquer contestação, a eleição do meridiano foi mais polémica. Greenwich era de longe o meridiano mais utilizado como referência na navegação marítima. No entanto, os franceses não queriam deixar na mão dos ingleses o controle dos relógios do mundo e insistiam em estabelecer o seu meridiano de Paris como universal. Em Portugal, os especialistas dividiram a questão no seu aspecto geográfico e temporal. Por um lado, concordavam que fosse Greenwich o meridiano universal para a navegação. Por outro, rejeitavam a unificação da hora, argumentando que criaria graves perturbações na sociedade. Defendiam assim que se continuasse a utilizar o meridiano de Lisboa como referência em Portugal. A Academia de Ciências de Lisboa considerava a questão, do ponto de vista científico, uma não questão, porque, para eles, o cálculo entre cada observatório do globo era fácil de fazer. Aquela instituição argumentava que, a ser dotado o meridiano zero, esse deveria ser em Portugal, nomeadamente no Pico, que funciona como um grande farol estacionado sobre o oceano, ou em Sagres, em jeito de evocação ao Infante Dom Henrique. Em 1884, na Conferência Internacional do Meridiano, que já falámos antes, Greenwich é eleito, como se esperava, o meridiano zero. No entanto, só 30 anos depois, com a chegada da radiotelegrafia, a tecnologia que permitia enviar mensagens sem fios, é que França adotou o horário médio de Greenwich, referindo-se a ele como o horário médio de Paris atrasado 9 minutos e 21 segundos, que é a coisa mais francesa de sempre. Inexplicavelmente, Portugal, país cuja história é indissociável do mar e da navegação, falha a Conferência do Meridiano, apesar da insistência dos organizadores, comprovada pela muita correspondência que existiu entre instituições. O horário de Greenwich só é adotado em terras lusas depois de França o ter feito. Portanto, já para além dos 30 anos que tinha demorado a França a adotar esta mesma medida. Na imprensa, as notícias foram um pouco mais que telegráficas e apenas informavam que na última noite de 1911, portanto, entre 1884 da Conferência e 1911, o governo ia adiantar os relógios dos portugueses 36 minutos, 44 segundos e 68 centésimos, ou seja, o tempo que equivale à distância entre o meridiano zero, Greenwich, e o de Lisboa. E assim foi. No primeiro dia de 1912, os portugueses não só acordaram com um ano novo, mas também com uma nova hora. É, portanto, já no século XIX que o mundo se alinha e começa a olhar para um relógio e a ver as mesmas horas. No entanto, agora que as populações estavam sincronizadas, surgia outro dilema: a desincronização do tempo do homem com o tempo da natureza. E começavam a surgir as primeiras ameaças à ligação mais antiga da humanidade: a relação com o Sol. A ideia de se ter um horário de verão para poupar dinheiro começa em tom de brincadeira com o escritor e cientista americano Benjamin Franklin. Franklin vivia em França desde 1776, para onde se tinha mudado para convencer os franceses a reconhecerem a independência americana. Carismático, charmoso e inteligente, o diplomata rapidamente se tornou na coqueluche da aristocracia francesa. A sua popularidade era tão grande que a sua imagem chegou a ser gravada em medalhões, anéis, relógios e caixas de rapé. Em 1784, um ano antes de regressar aos Estados Unidos, é publicado no Jornal de Paris um texto satírico da sua autoria, intitulado Um Projeto Económico, onde ele discorria sobre o facto de ter sido acordado por um estrondo às 6 da manhã e de se ter apercebido que já era dia. Em tom de brincadeira, recomendo aos parisienses acordarem mais cedo para aproveitarem a luz solar e assim pouparem em velas e óleo de lamparina.
propõe até uma multa a quem fecha as persianas para bloquear a luz do sol. Ao contrário da crença popular, Franklin não inventou o horário de verão, mas deixou sim uma semente para essa ideia. Mais de 100 anos depois de Franklin, em 1895, é na Nova Zelândia que a ideia de ter mais horas de luz solar vem de novo à bala, e desta vez para apanhar insetos. George Hudson era apaixonado por insetos desde pequeno, e o seu passatempo favorito era colecioná-los. Aos 19 anos, publicou o seu primeiro livro, com textos e desenhos de insetos da sua autoria. Publicaria mais 6 ao longo da sua vida. O ponto alto da sua carreira de entomologia foi em 1907, quando integrou uma expedição a várias ilhas subantárticas da Nova Zelândia e registou 60 novas espécies de insetos. Ora, o que é que isto tem a ver com a mudança de hora? No final da adolescência, quando Hudson começou a trabalhar como carteiro, percebeu que quando acabava o seu turno já estava demasiado escuro para apanhar insetos. Mais tarde, no papel de presidente da Sociedade Filosófica de Wellington, um salto grande deste carteiro, Hudson propôs que se atrasassem os relógios 2 horas nos meses de verão, argumentando que assim, quem trabalhava o dia todo entre 4 paredes ainda podia desfrutar da luz do sol para andar de bicicleta, praticar cricket ou apanhar insetos. No início, a proposta foi ridicularizada, mas com o tempo foi ganhando adeptos. E, no entanto, não foi o suficiente para ser aplicada. Pelo menos naqueles moldes e naquela altura. Avançamos 10 anos. Estamos no verão de 1905 e William Willett, um construtor rico e amante de atividades ao ar livre, passeia a cavalo de manhã cedo nos subúrbios de Londres. Deixa-o intrigado a quantidade de persianas fechadas a desperdiçar a luz do dia. Na verdade, Willett fica de tal forma cismado que 2 anos depois publica, por sua conta e risco, o panfleto Waste of Daylight, desperdício de luz solar. Naquele panfleto, Willett defendia o avanço de 1 hora dos ponteiros dos relógios ao longo do mês de abril, 20 minutos de cada vez. Em setembro, escrevia ele, revertia-se o processo. Willett garantia que a medida não servia apenas para usufruir de mais luz solar para passatempos ao ar livre. Tal como Benjamin Franklin, ele assegurava que a medida baixaria em muito os custos da iluminação. E seria este o argumento que levaria a proposta mais longe. Entre os adeptos da medida de Willett estavam 2 futuros primeiros-ministros e um escritor famoso. Nada mais, nada menos que David Lloyd George, Winston Churchill e Arthur Conan Doyle. O criador de Sherlock Holmes não só concordava com a mudança de hora, como chegou a propor que ela fosse feita toda de uma só vez. A proposta chegou ao Parlamento Britânico em 1908 e foi discutida 4 vezes, mas nunca passou a lei. No entanto, em 1916, em plena Primeira Guerra Mundial, tinha Willett morrido há 1 ano, a Alemanha, o Reino Unido e outros países, incluindo Portugal, adotaram o horário de verão como forma de fazer poupanças em prol do esforço de guerra. E a partir dali, os ponteiros nunca mais pararam de andar para trás e para a frente. This episode is brought to you by Netflix. 3 couples, 4 vacations, a lot to unpack. Watch The 4 Seasons, a new series starring comedy favorites Tina Fey, Steve Carell, Will Forte, Coleman Domingo, and more in a hilarious and heartfelt love letter to long-term relationships. Based on the original Alan Alda film. Watch The 4 Seasons, streaming now only on Netflix. O anúncio de que Portugal também ia adotar o horário de verão durante a Guerra Mundial foi feita pelo governo português a 9 de junho de 1916. Os argumentos eram os da poupança em combustível e o de Portugal ficar alinhado com outros países aliados, nomeadamente a Inglaterra. Então, por decreto, às 23 horas do dia 17 de junho, passou a ser meia-noite. Ora,
Se os portugueses já tinham avançado os ponteiros do relógio 36 minutos para o acerto com o meridiano universal de Greenwich, e se avançavam agora outros 60 minutos, ficavam mais de 1h30 desfasados do horário solar. Este desfazamento manter-se-ia todos os verões até 1966, salvo raras exceções, como a de 1942, altura em que a questão da hora de verão ganhou contornos nunca antes vistos. Segunda Guerra Mundial. O governo português anuncia a necessidade de ir mais longe na exploração do conceito da alteração da hora legal para a hora de verão como medida que interessa à economia e à vida do país. Acompanhando a Inglaterra, os relógios portugueses avançaram 1 hora em março e outra em abril. E nos meses de agosto e outubro, o processo inverteu-se. Isto significou que, até ao final da guerra, em 1945, Portugal teve 1 hora de inverno, 1 hora de primavera e 1 hora de verão. Sendo que na de verão, os portugueses ficavam desfasados do horário solar por mais de 2h30. Tal como agora, também na altura, os benefícios da mudança de hora não eram consensuais. Em 1965, o Presidente da República de então, Américo Tomás, farto de confusões, decide acabar com aquela questão. Para ele, a dualidade de horários causava graves perturbações, não só nos transportes, mas também nas telecomunicações internacionais. Então, a partir de 1966, não mais se mudou a hora e os portugueses ficavam permanentemente no horário de verão. A decisão manteve-se por 10 anos, correspondendo ao período contínuo mais longo em que os portugueses viveram desfasados do horário solar. Com o 25 de Abril e depois de aprovada a Constituição Portuguesa, Portugal voltou à mudança de hora bianual, horário de verão e horário de inverno. Até aqui, mudar ou não mudar a hora em Portugal prendeu-se sempre com discórdias acerca das vantagens reais da medida. E o tema nunca se desviou dos motivos que levaram à sua implementação original: a poupança de energia e, consequentemente, o aproveitamento da luz solar até mais tarde. No entanto, em 1992, o então Primeiro-Ministro de Portugal, Cavaco Silva, para fazer face ao declínio da economia portuguesa e fomentar as transações internacionais, impôs aos portugueses, por decreto-lei, o horário espanhol e alemão. Com o horário da Europa Central, os portugueses acordavam de noite para ir trabalhar enquanto jantavam à luz do dia. A medida não teve grande impacto na economia, mas teve na vida dos portugueses. As crianças adormeciam na escola, os ataques de ansiedade aumentaram e, quando o horário foi restabelecido em 1996, o número de suicídios em Portugal diminuiu 15%. Desde a Segunda Grande Guerra que os portugueses não ficavam tão desfasados do horário solar. Mais de 2h30 de diferença. Os relógios podem ser usados como instrumentos políticos e estratégicos, dependendo do contexto. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, à medida que a Alemanha ia ocupando os países que invadia, ia-lhes impondo o seu fuso horário. Sincronizar os territórios ocupados não só facilitava o controle administrativo, como reforçava simbolicamente o poder do invasor. Hitler, que em 1940 já tinha ajustado os relógios a mais de 10 países, desejava ardentemente o apoio de Espanha, que se mantivera neutra durante o conflito. No entanto, a única coisa que Franco lhe deu foi um regalo na forma de fuso horário. Para ficar em sintonia com a Alemanha nazi, Franco serviu-se do tempo dos espanhóis e na noite de 16 para 17 de março de 1940 adiantou 1 hora. O caso de Espanha é um dos casos mais paradigmáticos da gestão arbitrária da mudança de hora. Localizada a oeste de Londres, Espanha ficou com o mesmo fuso horário que a Polónia, que está a 2.855 km a leste. Tudo num esforço de agradar um parceiro estratégico. A discussão acerca da hora vem à baila muito frequentemente na sociedade espanhola, mas sem quaisquer efeitos práticos.
Também no caso da Ucrânia e da Rússia, a mudança de hora tem sido utilizada como símbolo político. Em 2014, depois de Putin anexar formalmente a Crimeia, foi a adoção de o horário de Moscou que finalizou simbolicamente a passagem da região para a Rússia. O momento foi acompanhado por centenas de pessoas junto ao relógio da principal estação ferroviária no centro administrativo da Crimeia. 10 anos depois, já em plena guerra, o Parlamento ucraniano aprovou um projeto de lei para que não se atrasasse mais os relógios em 2024, aproximando assim o país do fuso horário europeu. A intenção da medida, que ainda não está em vigor, foi dar mais um sinal para a integração da Ucrânia na União Europeia e, ao mesmo tempo, repudiar a ocupação russa. No mesmo sentido, em abril de 2015, a Coreia do Norte decidiu voltar à hora que tinha antes de 1910, quando a Península Coreana foi colonizada pelo Japão. Os coreanos adiantaram os ponteiros meia hora, argumentando que eliminavam assim um dos últimos indícios do imperialismo japonês. Saltamos da política para a religião e vamos até África e ao Médio Oriente. Em 2018, Marrocos anunciou que ficava permanentemente no horário de verão, com a justificação de que assim pouparia uma hora de luz natural. No entanto, o governo abriu uma exceção, e todos os anos os marroquinos regressam temporariamente ao tempo médio de Greenwich durante o período do Ramadão para facilitar o jejum. A religião também fez com que, no dia 26 de março de 2023, o Líbano acordasse com 2 fusos horários. Poucos dias antes da data habitual para adiantar os relógios, o primeiro-ministro libanês decidiu, sem qualquer justificação, que afinal a hora seria alterada apenas 20 dias depois. O líder da maior igreja cristã do país reagiu, anunciando que não acataria a decisão porque via nela uma concessão aos muçulmanos para que terminassem o jejum mais cedo. A polémica instalou-se e o país entrou num caos absoluto, com 2 horários que dependiam da religião ou da conveniência de cada um. Uma semana depois, o governo reverteu a decisão e o horário de verão entrou em vigor imediatamente. Já vimos aqui vários exemplos de alterações temporais descabidas, mal geridas e inusitadas. Mas nenhum será tão extraordinário como o de Samoa, um país insular localizado no Oceano Pacífico Sul, na região da Polinésia. Com o objetivo de impulsionar os negócios com a Nova Zelândia e a Austrália, à meia-noite de 29 de dezembro de 2011, Samoa avançou para 31 de dezembro, saltando e apagando completamente o dia 30 de dezembro. A medida de 2011 reverteu uma outra que tinha sido implementada 119 anos antes, quando Samoa, desta vez para se alinhar com os Estados Unidos da América, ficou 2 dias no dia 4 de julho, uma data feliz para os americanos. E só depois é que saltou para o dia 5. Entre menos um dia em 2011 e mais um em 1892, os calendários dos samoanos ficavam finalmente iguais ao do resto do mundo. Com tantas dúvidas a pairar sobre a mudança de hora, em 2018 a Comissão Europeia decidiu fazer um inquérito público online sobre a manutenção ou abolição da mudança de hora. Dos mais de 4,5 milhões de europeus que responderam, 80% manifestaram-se contra os avanços e recuos dos ponteiros. Com base nos resultados do inquérito, o Parlamento Europeu elaborou uma proposta legislativa para acabar com as mudanças sazonais da hora. De acordo com a proposta, cabia a cada Estado-membro decidir em que horário ficariam permanentemente, se no de inverno ou no de verão. O Observatório Astronómico de Lisboa opôs-se de imediato à proposta do Parlamento Europeu, dizendo que teria resultados catastróficos em Portugal. Os governos de cada país também se aperceberam de que era difícil decidir em qual horário ficar.
Se por um lado a comunidade científica defendia que se devia permanecer no horário de inverno, por ser o mais alinhado com o horário solar, a população em geral preferia o horário de verão, por garantir mais horas de luz natural para o lazer. Entretanto, 2 acontecimentos alheios diminuíram ainda mais a possibilidade de aprovação da proposta. Com o Brexit, a Inglaterra ficou fora da Europa e percebeu-se que, se o projeto de lei fosse avante, os habitantes das 2 Irlandas ficariam com fusos horários diferentes. Em 2020, com a chegada da pandemia, o fim da mudança de hora ficava definitivamente pelo caminho. O inquérito popular, feito pelo Parlamento Europeu, ficava assim sem efeitos práticos. Pelo menos sabia-se que 80% dos europeus estavam contra a mudança de hora sazonal. Mas há quem vá ainda mais longe e proponha não só acabar com a mudança de hora, como também eliminar os fusos horários. Sim, ouviram bem. Steve Hang e Dick Henry, 2 professores da área de Economia, Astronomia e Física da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos da América, propõem que se elimine todos os fusos horários e se estabeleça apenas um único horário terrestre para toda a humanidade. Na década de 1960 foi introduzido o UTC, Tempo Universal Coordenado, que é um tempo padrão baseado em relógios atómicos que é mais prático e mais preciso que o GMT, o tempo de meridiano de Greenwich. Os pilotos das companhias aéreas regem-se pelo UTC, assim como o setor das finanças e do comércio internacional. Para estes profissionais, quando são 23 horas em Londres, também o são em Los Angeles. Mas, enquanto em Londres as pessoas já estão em casa e muito provavelmente a dormir, em Los Angeles as pessoas estão no escritório a trabalhar. Para os pilotos e financeiros, todos os relógios do mundo apontam para a mesma hora. No entanto, cada local tem o seu horário de funcionamento adaptado ao ritmo da população. A história do tempo é a história do homem. Por mais que tenhamos tendência de nos focar no espaço, nos países, nas suas fronteiras, nos territórios conquistados ou perdidos, a verdade é que o tempo é o grande equalizador e o mais forte destruidor de impérios. É o tempo que decide o que perdura e é o tempo que decide o que se desvanece dos pergaminhos da história. Não é de estranhar, por isso, que o homem tenha querido dominar essa grande força a qualquer custo e subjugá-la à sua vontade. A história da medição do tempo é, na verdade, a história do homem a tentar dominar uma entidade tão mais vasta do que ele. E a arcar com as consequências dos partilhos que criou. Obrigado a todos por terem ficado connosco mais uma semana, desta vez para discutir algo tão vasto como a relação do homem com o tempo. É um tópico tão fascinante, porque realmente quando falamos de história pensamos sempre em pessoas e em espaços e em castelos e em dinastias. Esquecemos que a história é o homem no espaço e no tempo. Há também uma relação temporal do homem com o tempo e com a vontade de uniformizar esta grande força e de fazê-lo igual para todas as pessoas. E por isso quero-vos deixar aqui uma pergunta. Eu não tenho opinião sobre este tópico, acho que não o domino o suficiente para conseguir vincular uma opinião definitiva, mas gostava de saber se vocês acham que faz sentido haver uma mudança de hora? Devíamos ficar só na hora de inverno e ficar alinhados com a passagem do sol? Ou deveríamos ficar só na hora de verão e aproveitar mais umas horinhas de lazer? Deixem-nos a vossa resposta nos comentários para podermos ter uma discussão atempada sobre este assunto. Para a semana vamos ter, por falar em sol, é verdade, aqui a conexão é fácil, vamos ter um episódio magnífico sobre o Aten, supostamente o primeiro deus monoteísta, o grande disco solar. Vemo-nos para a semana.
História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcasts, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, sonoplastia por Diogo Caetano, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts.